A foto é histórica. Jovens escolares assistem ao estertor da dominação imperial sobre os povos que compunham a colônia inglesa, chamada Costa do Ouro, onde nasceram. É o Sir, senhor nobre, Charles Noble Arden Clark, derradeiro governador-geral, que desfila em despedida na nascente República de Gana. Era 1957. A foto é impressiva e um dos meninos que está em meio ao grupo, hoje professor na Brown University, nos Estados Unidos, ao examiná-la, não se cansa de conjecturar se Sir Arden Clark, assim chamado, era alto como aparece na fotografia ou trata-se de ângulo escolhido de câmera para torná-lo grande, imponente, como um império que, todavia, murchava. Índia, Paquistão, Egito, por exemplo, já não mais lhe pertenciam às suas seculares e imperiais companhias comerciais, que se espalharam um dia por onde o sol nunca se punha. Mas nesta foto também está uma jovem, a primeira menina, de óculos, da direita para a esquerda. Seu nome? Cristina Ama Ata Aidoo. Em que se transformou? Em uma das mais importantes escritoras africanas. Ama Ata Aidoo nasceu em 23 de março de 1942, na localidade de Abiadzi Kiyakor, próxima a South Pond, na Costa do Ouro, hoje Gana. Escritora, sua produção literária, escrita em inglês, acentua a posição de paradoxo da mulher moderna africana, na forma de peças teatrais com temática social, poesia e literatura infantil, criada especificamente para leitura em voz alta, uma forma de conservar a oralidade da cultura local. Aidoo começou a escrever enquanto era uma destacada aluna na Universidade de Gana, onde recebeu o seu mestrado em 1964. Mereceu público reconhecimento já em 1965, com a peça teatral The Dilemma of a Ghost, 1965, que é objeto desta leitura de livros. A peça, como se verá do resumo adiante, se constitui no retrato da inadaptação de uma jovem negra norte-americana que se casa com um africano, seu colega de faculdade, e vai morar em Gana. Aidoo oferece no curto texto ensinamentos da vida em família dos ganenses e das expectativas frustradas da jovem que buscava por avoengos africanos e cultura dos descendentes de escravos americanos na África que idealizava. Aidoo ganhou uma bolsa de estudos na Universidade de Stanford, Califórnia, e depois retornou para lecionar em seu país. Por anos, frequentou universidades norte-americanas e do Quênia como professora convidada. A seguir, o artigo que José Luiz Pereira da Costa escreveu para a Revista da Semana da África da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicado em 2016, e que apresenta visões de Brasil e Estados Unidos por africanas. Introduz os livros A Kossua em Brasil, infantil, didático, e The Dilemma of a Ghost. Visões de Brasil e Estados Unidos por africanas. Participei da terceira Semana da África da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por grata coincidência, o convite, que veio pelo professor José Rivair Macedo, me fazia retornar à universidade onde me formei em Direito, exatos 50 anos atrás, em 1965. Abordei o tema África, Resgate Histórico e Diáspora nas Américas. Registros pessoais.
A íntegra de minha participação está disponível em meu site www.dacostax.net/pcd.html e nos canais do YouTube. O tema proposto viria a saber adiante, quando já havia escrito o texto que enfim apresentei, era Imaginações Africanas, Literatura. Minha palestra, assim, não tinha nada de imaginário, senão que o longo registro de alguém que admirava à distância a África de parte de seus ancestrais e que, adiante, teve a incomum, no Brasil, oportunidade de viver o momento histórico de sua descolonização. Ao fim da palestra, recebi o convite para que, se desejasse, apresentasse um resumo para publicação na revista que, no próximo ano, seria dedicada à terceira Semana da África. No convite há a sugestão de que seja em estilo não acadêmico. Por isto, neste texto agora, trabalharei sobre imaginações africanas, literatura, que ficará como complemento aos trabalhos da mesa que participei ao lado de dois professores de literatura. Eu, um estranho no ninho. Literatura contemporânea, limita o tema. Assim escolhi de meus livros dois editados em Gana. The Dilemma of a Ghost, O Dilema de um Fantasma, de Cristina Ama-Ata Aidoo. O outro, Akosua in Brazil, Akosua no Brasil, de Aleiro Olímpio e Cecily McHardy. Ambos se relacionam com heranças, quimeras e desencontros entre os que ficaram nas Américas e os que restaram em suas nações. Ao comentar esses dois livros, ainda que sucintamente, pretendo que fiquem claros estes elos entre a África, o Brasil e os Estados Unidos. Vou falar, em primeiro lugar, sobre Akosua em Brasil. Eram os anos pós-independência. Brasil, com Z, àquele tempo, era um país lendário, dançava no imaginário de crianças e adultos. Pelé havia estado lá. Ele, o mito de que o Brasil abrigava uma imensa maioria de seus iguais, negros, como o rei do futebol, também em Gana, um esporte nacional. Akosua é uma menina de 7 anos que vem ao Brasil visitar amigos e traz consigo, numa caixa, um porquinho da Guiné, vivo, seu companheiro de estimação. Nas aulas de geografia, via o Brasil como a imagem de uma cenoura, algo que seu porquinho amava. Superados sustos nas aeromoças e na alfândega, aí as autoras lançam o primeiro vínculo do que o imaginário expandiu a partir das famílias Tabon de Gana. Essas famílias de negros brasileiros que, escravos, compraram alforria ou já libertos voltaram para a África e foram se acomodando num mesmo canto da cidade, Jamestown. Falavam português e se iniciavam no idioma Gan e Twi. Iam ao mercado fazer compras. Após o processo de compra, barganhando com o vendedor, encerravam o linguajar local com um brasileiríssimo "tá bom", de concordância. No Brasil, quando da chegada à alfândega, Akosua informa que está vindo da África, com seu mascote. "Da África?", exclama o agente e acrescenta, entusiasmado, a pergunta: "Por que não dissera isto antes?" E arrematando: "Eu sou baiano, eu também sou africano." Prosseguem as autoras com sua imagem do Brasil no falar do funcionário. Aqui, nada do que é africano é desconhecido. No Brasil, na Bahia, tocamos música africana, temos danças africanas, comida africana. Eu sou baiano, eu sou africano.
A COSUA se deslumbra com o Carnaval do Rio de Janeiro, como o do Festival da Safra, da caça ao veado de sua terra, e com os amigos brasileiros empreende a viagem para a Bahia. O motorista que os leva é um gaúcho, que é descrito pelos brasileiros como o mesmo que cowboy. Explicam que um gaúcho de verdade, tudo o que veste é feito de couro, botas, calças, casaco e chapéu, como proteção em suas cavalgadas pelos caminhos espinhosos, enquanto conduz as manadas. Na primeira vez em que estive em Gana, meados dos anos 1970, havia muita curiosidade em torno do Brasil, além de Pelé. Carlos Parreira havia treinado o Black Star, o primeiro mandatário Kwame Nkrumah, com formação superior nos Estados Unidos, sabia da relevância em dar oportunidade a jovens de estudar no exterior. Conviveram, muitos deles, com a qualidade do ensino naquele país, mas também com o severo regime legal de separação de seus cidadãos pela cor de sua pele. Mesmo que pouco divulgado nos meios acadêmicos, o Brasil, com seu idioma, o português, não obstante, era visto como diferente da América onde estavam. Ao voltar para casa, levam, ainda que de forma às vezes truncada, indireta de ouvir falar, um imaginário ausente nas fantásticas bibliotecas americanas, que poderiam ter raros livros brasileiros, entretanto ilegíveis para a quase unanimidade. Por isso, na criação das autoras da obra, que começa agora, pode-se ler o seguinte trecho. Ao entardecer, os viajantes chegaram à casa grande, uma mansão na colina. Descreviam a Big House, das histórias do sul escravista americano, ou da versão em inglês The Masters and the Slaves, de Gilberto Freire. Possuía um telhado vermelho, amparado em paredes brancas, com janelas de verdes venezianas, tão grandes quanto portas. Era uma casa velha numa hacienda, que significa uma grande fazenda. Era a residência de Naná Alicali. Naná tinha os cabelos e barba brancos, bem como bastas sobrancelhas. Como seus jovens visitantes, gostava de viajar. Falou: quando eu tinha suas idades, viajei para a África com meu pai. Estive na Nigéria, Daomé e Togo. Mostrou-lhes um grande tambor que, informou, estava em sua família havia muitos anos. Contou que, quando os africanos escravizados no Brasil lutavam por liberdade, usavam o tambor para congregar os rebeldes. Neste mesmo encadeamento, as autoras descrevem, por estarem os personagens da Bahia, vários pratos locais que, segundo Naná, têm nomes diferentes, mas são iguais na África. A COSUA em Brasil é um livro didático para crianças, escrito por duas mulheres, uma arquiteta famosa em seu país, com o sobrenome Tabon, Olímpio. Vem de ancestrais que conseguiram sair do Brasil escravista e se estabelecer na África. Seu imaginário literário, de alguém que nunca esteve no Brasil, não tem o relato de que haja estado. Carrega na concepção um país de seus avoengos, que se pode ver no capítulo final do livro, assim escrito. Por que tantos africanos vieram para o Brasil? Perguntou José. A África não era grande o bastante para abrigá-los todos? A África é muito grande e tem muitos povos, disse Naná. Isto tudo começa uns 400 anos atrás. Os africanos não queriam vir. Os europeus os trouxeram como escravos. Os brasileiros os mantinham como prisioneiros. Forçavam-nos a trabalhar nas minas de ouro e nas fazendas. Tratavam-nos muito mal. Assim, quando podiam, fugiam para as matas. Construíram suas próprias cidades, que as chamavam de
Mocambos. É uma história para crianças. Acozua a projeção possível da autora Olímpio, descendente remota de brasileiros ex-escravos. Sonha morar no Brasil, mas tem de voltar para casa. Como fazê-lo? Deixa algo que é parte de si. O porquinho da Guiné deu várias crias e não voltaram para Gana. Ficaram no país em forma de cenoura, junto a Naná Alicali. A composição do nome do anfitrião na Bahia, na Casa Grande, enfecha essa suposição. Ele seria um descendente dos que passaram pelo Forte de São Jorge da Mina, Elmina Castle, e conservou no Brasil o título, Naná, e o sobrenome Alicali, muito comum na terra de Acozua. O segundo livro é Dilema de um Fantasma, de Cristina Aydu. Este enfoca o universo real do pós-independência da jovem nação ganense. Fantásticas foram as obras construídas naquele período, muitas delas por soviéticos, num tempo de Guerra Fria. Uma das heranças deixadas deste tempo foi o bairro das prostitutas russas, que, enamoradas com ganenses que iam estudar ou trabalhar na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, voltavam casadas com engenheiros e técnicos formados na União Soviética. Na África, o choque cultural se instalava e as separações conjugais se espalhavam. Isoladas no novo e agreste para elas mundo, se ajuntavam em mesma área e partiam para o possível, a prostituição. Neste dilema de um fantasma, o problema é o mesmo. A solução final é diferente. Trata de um dos jovens que a visão de Nkrumah ensejou fosse estudar fora, nos Estados Unidos. Lá casou-se com uma norte-americana, colega de faculdade, era negra. Ato, seu nome, acerta com Eulalie, formados, irem viver em Gana, para ele sua terra, para ela, idillicamente, a terra de seus ancestrais. Ao invés de ir para seu hometown, ou seja, a vila onde nasceu e moram seus familiares, no universo dali, avós, pais, primos, tios, cunhados, amigos. Ficam em Accra, a capital, sua metrópole. Um dia vão visitar a família, onde Ato ouve sua avó reclamar de dores no corpo e desdenhar aos remédios de brancos. Deveria visitar um medicine man, conhecedor das ervas e suas propriedades terapêuticas. De um tio, Ato ouve a pergunta: onde está o mestre? O branco em pessoa? Era a visão do Bushman, como chamam os interioranos, ante aquele que foi estudar na terra dos brancos. A conversa em família segue e alguém pergunta à mãe de Ato o que ela tem feito com seu dinheiro. Ela responde que já economizou um bom bocado, mas que vai juntar mais e entregar ao pai de Ato para que este pague ao dono o preço da sua noiva. Ato ouve o diálogo e indaga se estão falando sobre casamento. A mãe intervém e esclarece que dizia a tia de Ato que havia vendido uma ovelha para poder pagar o preço da noiva, quando se decidisse, enfim, por casar. Ato esclarece, com ênfase, que já está casado, e acrescenta: há uma semana que estou querendo contar isto. Gera-se tumulto no ambiente com a pergunta de quando e quem é a noiva. Ele informa que se chama Eulalie. Nova confusão, na dificuldade de pronunciarem o nome. A avó pede para que ele repita e não consegue reproduzir Eulalie. Um tio indaga se ela é Fante, tendo como resposta uma negativa, e faz-se outra pergunta: de que tribo então ela é? A resposta de que ela não pertence a nenhuma tribo
confunde mais os presentes. A avó conclui então: ela não tem tribo? A história que você está contando é muito curiosa, meu neto, pois desde que eu nasci, nunca ouvi falar de um ser humano nascido do ventre de uma mulher que não pertença a uma tribo. Existem árvores que não têm raízes? Outro tio pergunta: mas afinal, de onde ela vem? Ao que Ato responde: da América. Com espanto, a mãe desabafa: nós sempre ouvimos falar dos filhos de outras mulheres viajando para a terra dos brancos. Por que meu próprio filho haveria de fazer o mesmo e ainda se casar com uma branca? Ato esclarece, mas é interrompido, que a América não é a terra só de brancos. Uma prima mostra sua preocupação por imaginar o quanto os vizinhos iriam debochar deles, rir em suas caras. Depois de muitas considerações, Ato consegue falar e dizer que sua mulher é americana, mas negra, o que gera certo ar de alívio entre os presentes. Ato tenta esclarecer que os ancestrais de Eulalie são também ancestrais de todos ali. Explica: mas como todos vocês sabem, os brancos vieram aqui e levaram nossa gente como escravos. A avó se impõe para afirmar: então, o que você quer dizer é que sua esposa é escrava? Novo esclarecimento de Ato, dizendo que seus avós é que foram escravos. No entardecer seguinte, Eulalie aparece carregando um maço de cigarros, um isqueiro, um cinzeiro e uma garrafa de Coca-Cola. Posta-se num avarandado, sentada olhando para o descampado. Começa a ouvir vozes de sua mente. Em essência, era a voz de sua mãe, já falecida, lembrando-a de que escolhera ir para a África. Agora, não era mais Eulalie Rush, mas Eulalie Yalson, com todas as decorrências desta mudança. No devaneio ouve ao longe tambores. O marido aparece e ela pergunta pelos tambores, que agora os ouvia bem e que a assustavam. Ato esclarece que os tambores são o meio de comunicação entre grupos. Geralmente informam de eventos, como funerais ou nascimentos. Ela se diz atemorizada. Ele ri do que considera incompreensível. Temer os tambores? E indaga sorrindo: você pensou que os tambores teriam o som do jazz? É costume entre os meninos, especialmente na estação das chuvas, apanhar lesmas grandes e assá-las espetadas como churrasquinho. Uma delícia. Assim, como mostra de boa vontade para com sua nora, a mãe de Ato resolve dar-lhe de presente um saco com várias lesmas gigantes. O saco com os moluscos jaz sobre um aparador. Eulalie diz que as vai jogar fora, que jamais dormiria com aquelas coisas horríveis em seu quarto. Ato indaga se ela tem medo de lesmas, ao que ela responde com outra pergunta: alguma vez você viu lesmas se arrastando pelas ruas de Nova York? De qualquer forma, ver lesmas e comê-las tem enorme diferença. Ato sugere que, ao invés de jogá-las fora, as devolvesse para sua mãe, que as cozinharia. Eulalie contesta, dizendo que isto apenas ajudaria a qualificá-la como inadaptada, estranha. Pela porta entreaberta, a irmã de Ato, que já arrumara um apelido para a cunhada, Raio de Sol Matutino, ouve a discussão entre o casal. Ele, outrora caçador e assador de lesmas, achando um absurdo jogá-las fora. O debate chega aos ouvidos da sogra, que se enfurece. Naturalmente, não compreende como alguém pode desprezar alimento tão saboroso e expressa sua queixa quanto à receptividade às suas iniciativas. Por exemplo, quis, como ela disse, fazer o que toda sogra deve fazer:
Viajou muitos quilômetros até Accra para ensinar a nora a fazer as comidas que seu filho estava acostumado a comer. Ficou uns poucos dias, pois não houve qualquer iniciativa para que ficasse mais tempo. Noutro ambiente, Eulalie aparece ante Ato, como de costume, com um maço de cigarros e um isqueiro, tragando de seu cigarro. Tinha ainda um copo com uísque na mão. Ele informa que os parentes estavam chegando e que não seria conveniente que ela se apresentasse assim. Desafiante, ela indaga se é algum tabu. Em seguida, um séquito de familiares aparece. Um tio velho, carregando uma bacia que contém uma mistura líquida com ervas. Ato sabe o que vai acontecer e troca olhares com Eulalie. Ela sai da sala e os presentes não compreendem sua atitude. O tio velho, que trouxe o herbanário, fica desapontado, pois o remédio se destinava a fazer uma lavagem na barriga da americana. Ato indaga ao idoso: "Vocês trouxeram isso para lavar a barriga de minha esposa?" Aqui o tio velho explica: "Tivemos uma reunião familiar e decidimos por indagar de você por que sua esposa o está impedindo de dar à sua avó a chance de se tornar bisavó antes que parta para sempre. Assim estamos indagando o que há de errado com você e sua esposa, de tal maneira que possamos lavar sua barriga com este líquido, fazendo a seguir uma libação apelando aos mortos para que venham e removam o espírito do mal que o cerca, e apelar para que, enfim, venha uma criança." Quando todos foram embora, Eulalie indaga o que desejavam. Ele explica que ter um filho é uma questão de família, não apenas do casal. Eles queriam saber por que não havíamos ainda iniciado uma família. "E o que você disse?" "Nada", tartamudeou Ato, acrescentando: "Eles diriam que nós estamos desagradando aos espíritos de nossos ancestrais mortos e também a Deus Todo-Poderoso, por controlar a gravidez." Em tom sarcástico, Eulalie responde: "Você sabia de tudo isto, não é, meu galante cavaleiro negro? Agora, não tem coragem de confessar para eles, não é verdade?" A história se encerra no que concerne ao objetivo de meu texto, quando Ato, num domingo pela manhã, todo aprumado, se prepara para participar do funeral de um amigo que havia morrido um ano antes. Em muitos países da África subsaariana, o que chamamos de enterro dá-se de imediato. Faz-se o funeral tempos depois, um ano via de regra. É um encontro comumente alegre e formal, na vestimenta de homens e mulheres com seus trajes nacionais. Eulalie se nega a acompanhá-lo. Está magoada com a história da lavagem do ventre. "Você andou bebendo a esta hora da manhã?" Ela responde sarcasticamente que sim. "Eu estou bebendo a despeito do que seu povo pensa." Tocando no tema família, ela indaga: "Por que não lhes disse que concordamos em ter filho quando quiséssemos?" Ato responde: "Eles nunca compreenderiam." Seria o imaginário africano que se revela na boca de Eulalie realmente uma americana face ao desconhecido? Não vivia ali a África idealizada quando namorou Ato e Alson? Era a África dos estereótipos? Vejamos. E é certo, você deveria saber disto. Eles por acaso não apreciam apenas sua pré-histórica existência, mais selvagem do que os dinossauros, com suas lesmas e poções? Você não disse, não é verdade, que desejavam me despir ante eles e lavar minha barriga? Lavar com aquela nojeira?
O que você lhes disse que eu era antes de nos conhecermos? Uma stripteaser? Vá e chore no funeral de um sujeito que você nunca conheceu. Essas são as coisas que eles sabem e que se lhes tem valor. A discussão vai num crescendo, ela reclama que tem de fazer tudo para agradar sua gente, mas ninguém dá a menor importância para o que ela sente ou deseja. Em Roma, haja como os romanos, disse Ato, tendo como resposta: sempre pensei que você fosse melhor do que simples repetidor de clichês. E já que você tem a habilidade para pregar, por que não ensina a seu povo a ter nem que seja um pouco de compreensão para as coisas que eles não têm o menor conhecimento? Cala a boca! E quantos negros americanos são civilizados? Retrucou Ato. Ela enfeixou. Quer comparar esses bastardos, esses estúpidos, obtusos selvagens conosco? Que ousadia! Ato encerrou a cena com uma bofetada em Eulalie, a americana. No dia seguinte, a mãe de Ato pergunta pela ausente Eulalie. Tendo como resposta, ela foi embora. A mulher não compreende o significado pleno de ir embora e pede mais esclarecimentos ao filho. As explicações levam a mãe a dar razão para a americana. Seu útero murchou. Ao que Ato responde que não há nada de errado com o útero de Eulalie. Com grande espanto, movendo-se no ambiente, a mãe conclama a todos que se aproximem para ouvir o que ela tem a dizer. Nunca ouvi nada como isto antes. As pessoas decidindo quando devem ter filhos? Então, onde se coloca Deus? Ato se sente impotente para dar resposta. Ela prossegue. Só uma mulher estéril iria justificar-se a seus vizinhos com tal lorota. Ato fala, mas pode ser feito assim. A mãe contra-ataca. Está bem, se pode ser feito, faça. Mas tenho certeza de que qualquer mulher que haja assim morrerá pela ira dos fantasmas dos seus pais, ou, pelo menos, nunca terá filhos, quando desejar tê-los. Impotente, Ato se defende. Mas, mãe, nos dias da civilização de hoje, a mãe retruca, que civilização? Agora percebo. Você tem ensinado sua mulher a nos insultar. Eulalie retorna à casa e ouve parte dos argumentos da mãe de Ato. A peça se encerra com a assertiva materna de que reunirá toda a família, filhos, sobrinhos, tios velhos, vizinhos, para contar-lhes tudo, e conclui com um aforismo local. Antes que um estranho ponha seu dedo numa espessa sopa de noz de palma, é o cidadão local que tem de dar licença.